Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa quarta aula online, estudando em casa. Hoje nós iremos estudar a revolta da vacina. Abra o livro na página 33. Acompanhe comigo a leitura. Como já estudamos na primeira década do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, passou por um conjunto de reformas urbanas e sanitárias que ficou conhecido como Bota Abaixo, porque literalmente muitas construções que não eram favoráveis à saúde urbana, elas foram derrubadas, demolidas. Essas reformas, que depois se espalharam por outras capitais do país, tinham como objetivo, além de embelezar capitais do país, além de embelezar o centro da cidade, higienizar o espaço público. Essa higienização compreendia desde a construção de sistemas de água e esgoto até a restrição à presença de moradias populares em determinadas áreas da cidade. O objetivo dessa medida implicava também eliminar epidemias que estavam acontecendo na época de tuberculose, sarampo, tifo, entre outras, que se alastravam pelos espaços urbanos insalubres, ou seja, espaço urbano insalubre, ou seja, espaços que não eram favoráveis à vida saudável da população, por causa de esgoto a céu aberto, as casas não terem água encanada. E, continuando, os procedimentos para a realização das reformas ligadas à saúde ficaram a cargo do Departamento de Saúde Pública, dirigido pelo médico e sanitarista Oswaldo Cruz. Continuando ainda na página 33. A vacinação obrigatória e a revolta da população. Hoje nós sabemos que a vacinação ela é importante, pois protege o nosso corpo das diversas doenças e vírus que estão por aí. Só que em 1904 era a primeira vez que ia surgir a vacina e a população tinha muito medo desse procedimento. Vamos ver o que aconteceu. Em 1904, após um surto de varíola no Rio de Janeiro, o presidente Rodrigues Alves determinou a obrigatoriedade da vacinação para todos os habitantes da capital federal, dos recém-nascidos aos idosos. Quem se opusesse seria multado ou até demitido de seu emprego. No dia seguinte à publicação do decreto, várias manifestações ocorreram na cidade. Em 11 de novembro foi criada a Liga contra a Vacina Obrigatória, que reunia diferentes setores sociais. Entre os dias 10 e 16 de novembro, a cidade se tornou palco de protestos, com confrontos entre populares e autoridades policiais. A revolta contra a vacinação obrigatória, ocorreu porque, além de não realizar uma campanha de esclarecimento, tentando convencer a população, tentando acalmar a população, então não houve esse esclarecimento sobre a vacina contra a varíola e o governo a aplicava com violência e descaso. Além disso, a situação já estava tensa na cidade, em razão da destruição dos cortiços. No dia 16, as manifestações foram sufocadas. Alguns dos envolvidos foram deportados para o Acre e Rodrigues Alves revogou a obrigatoriedade da vacina. Você vê nessa imagem, da página 33, um bondinho, que era o transporte de 1904, um bonde virado na Praça da República, na manifestação que aconteceu popular. Você vê várias pessoas ao redor que estavam chateadas com o governo e assim se revoltaram e foram destruir logo um patrimônio público. Infelizmente, aqui no Brasil, quando tem manifestação, destrói logo a coisa pública, que se a gente pensar bem, é um erro. A gente não pode destruir aquilo que nós iremos usar. A revolta da Chibata. Outra revolta que aconteceu também na República. Em 1910, vamos ver agora do que se trata essa revolta. Em 1910, a Marinha Brasileira era uma das mais modernas do mundo,
Lembrando que o nome da revolta é Revolta da Chibata. Chibata é um instrumento usado, né, tipo assim, um grande chicote para chibatear, ou seja, açoitar as pessoas. Então vamos ver o que aconteceu, né? Então, a Marinha Brasileira era uma das mais modernas do mundo. Possuía 2 encoraçados poderosos, que são grandes navios, o São Paulo e o Minas Gerais. No entanto, as condições de vida dos marinheiros, em sua maioria negros e mestiços, eram semelhantes às enfrentadas por seus antepassados, ou seja, escravos, até o século XIX. Qualquer falta era punida com castigos físicos, como as chibatadas que os negros das senzalas recebiam. E os marinheiros também recebiam como castigo. Como as chibatadas. Embora estas tivessem sido proibidas após a instauração da República, mas a Marinha continuava praticando esses castigos físicos. Além disso, os marinheiros se mostravam muito insatisfeitos com os baixos salários, a alimentação precária e a falta de perspectiva quanto à carreira na corporação. Ou seja, não existia dentro da Marinha uma ascensão, ninguém subia de cargo. Em novembro de 1910, após presenciarem um colega sofrer um castigo de 250 chibatadas, você ouviu bem, 250 chibatadas, um colega marinheiro levou e todos que estavam presentes assistiram a este ato truculento, grotesco, né? Os marujos embarcados no encoraçado Minas Gerais iniciaram uma revolta, liderada pelo marinheiro João Cândido, que obteve a adesão de colegas de outras embarcações. Ainda na página 34. Durante o conflito, conhecido como Revolta da Chibata, um comandante e alguns oficiais foram mortos, mas a maioria dos tripulantes foi desembarcada dos navios. Os revoltosos ameaçaram bombardear a capital da República, caso não fossem atendidos. Eles pediam o fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho e anistia, ou seja, perdão político para todos os que estavam se revoltando. Ou seja, anistia aos rebelados. Diante da ameaça, o governo brasileiro aceitou as reivindicações, mas não manteve sua palavra. Infelizmente, o governo não manteve sua palavra. Em 9 de dezembro, após um novo levante por causa da prisão de 4 marujos, o governo prendeu todos os marinheiros que haviam participado da revolta da Chibata. Alguns foram deportados, outros morreram em situações suspeitas. João Cândido sobreviveu, mas foi expulso da Marinha e levado ao Hospital dos Alienados, apesar de não ter nenhum problema mental. Ele foi considerado um louco. Julgado em 1912 e absolvido, ele foi trabalhar como carregador de peixes no Porto do Rio de Janeiro e morreu aos 89 anos. Aí você vê a imagem, aí na página seguinte, de João Cândido. João Cândido Felisberto, mais conhecido como João Cândido, nasceu no Rio Grande do Sul em 24 de junho de 1880. Filho de escravos, ele costumava acompanhar seu pai nas viagens feitas para conduzir o gado. Aos 13 anos, lutou na Revolução Federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, iniciando sua trajetória a serviço do governo. Em agosto do ano seguinte, estava alistado no Arsenal de Guerra do Exército. Em 1895, João ingressou voluntariamente na Escola de Aprendizes Marinheiros, em Porto Alegre, na qual permaneceu durante 11 meses. Chegou ao Rio de Janeiro no mesmo ano para compor o quadro dos marinheiros da 16ª Companhia da Marinha. Agora vamos à Organização e Luta Operária, a Greve Geral de 1917. Muitos trabalhadores
em 1917, também não estavam satisfeitos com as leis, né, ou com a ausência de leis que defendiam os direitos trabalhistas. Vamos ver o que aconteceu. As duras condições de trabalho nas fábricas e a ausência de leis trabalhistas tornavam difícil a vida dos operários no Brasil. Diante dessa situação, ocorreram no final do século XIX as primeiras manifestações e organizações de operários para reivindicar direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas e salários mais justos. Para compreender o aparecimento das organizações trabalhistas, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, é importante considerar a presença maciça de operários imigrantes nas fábricas. Italianos e espanhóis, por exemplo, tinham experiência em associações sindicais e impulsionaram os movimentos operários no Brasil. Além disso, muitas das ideias associadas ao socialismo e ao anarquismo que circulavam entre os trabalhadores brasileiros haviam sido trazidas pelos imigrantes. Apesar de sua importância histórica, a princípio o movimento de trabalhadores limitou-se a alguns grupos e não alcançou muitos êxitos. Uma das mobilizações mais expressivas foi a Greve Geral de 1917, em São Paulo. Durante essa greve, foi formado o Comitê de Defesa Proletária, ou seja, dos trabalhadores, que reivindicava melhores salários, a garantia de emprego, a proibição do trabalho para menores de 14 anos e a proibição da jornada noturna para mulheres e menores de 18 anos. Ocorreram diversos conflitos entre os grevistas e a polícia. O protesto terminou quando os empregadores aceitaram melhorar as condições de trabalho e de moradia dos operários. Aumentar os salários dos trabalhadores em 20% e não demitir os grevistas. Aí você observa na imagem da página 35, trabalhadores tomam a ladeira do Carmo em São Paulo durante a greve geral de 1917. Dá para você ver nessa imagem que foi um grande contingente de trabalhadores que reivindicavam melhorias. O movimento teve início com a paralisação dos operários de 2 fábricas têxteis de tecidos e rapidamente se espalhou para outras indústrias e cidades. Observem esse quadrinho ainda na página 35. Resistência à repressão. Durante a greve geral de 1917, em São Paulo, um grupo de mulheres operárias escreveu o seguinte documento aos soldados encarregados de reprimir o movimento. Soldados, não deveis perseguir os nossos irmãos de miséria. Vós também sois da grande massa popular. A fome reina nos nossos lares. Os perniciosos patrões contam para sufocar as nossas reclamações com as armas de que vos armaram. Mas, soldados, não façais o jogo dos grandes industriais que não têm pátria. Os grevistas são vossos irmãos na miséria e no sofrimento. Soldados, recusai-vos ao papel de carrasco. Vamos à nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 33 e 35 e irão responder as 5 questõezinhas que vocês estão vendo. Quem foi Oswaldo Cruz? Descreva com detalhes o que ele fez, quem era, formado em quê. Descreva o que foi a revolta da vacina, tudo que a gente viu, por que ela existiu, quais foram os motivos. Terceira, explique por que as vacinas são importantes. Aqui é a sua visão pessoal. Hoje nós sabemos os motivos e eu já falei no decorrer do vídeo. Quarta questão, faça um resumo, um texto, explicando os motivos da revolta da Chibata e o que os marinheiros reivindicavam. E a última, por que em 1917 houve uma greve geral em São Paulo? O que os trabalhadores grevistas reivindicavam? Terminada a atividade de copiar e responder de caneta azul, preta ou vermelha,
Por gentileza, toda a atividade copiada de caneta, também a resposta de caneta, envie para o meu WhatsApp. Lembrando que essas atividades elas garantirão as suas notas e presença e principalmente o seu desempenho e sucesso da sua aprendizagem. Lembrando, o seu sucesso depende exclusivamente de você. Conto com o seu empenho e, desde já, finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula!